Saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto que está no meu coração para transmitir a mensagem de missões. Livro do Gênesis, capítulo 45. O versículo 1 está escrito: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem o vendestes para o Egito. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para conservação ou salvação de vidas, Deus me enviou diante da vossa face. Amém. Quero estar sentados. Quero aproveitar para transmitir a minha saudação a todos os internautas, os irmãos que estão fora do país, amigos. E quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar ministrando esta noite nos Gideões, e tendo em vista a minha insignificância, elevo a gratidão a Deus pela oportunidade a mim cedida ao pastor Gilmar Miguel. Muito obrigado, sua muito digna esposa missionária Inês, seu filho pastor Abner, muito obrigado por ter me dado esta oportunidade de poder servi-los. Por pastor Adriano, muito obrigado pelo carinho, a receptividade, como também pastor Carlinho, como vice-presidente da igreja, pastor Silas, pastor Suzy, muito obrigado a todos, em vossos nomes. Externo a minha gratidão a toda a coordenação, a equipe da recepção, todos os envolvidos na coordenação deste grande congresso. Deixo a minha gratidão, como também aos amigos, Murilo, a Cláudia, Fagundes, reverenciar os pregadores que já me antecederam, os que virão pós mim, e entre eles está pastor Juliano, um prazer, e também agradecer a Deus pela vida do secretário nacional de missões, Senami, pastor Saulo. É muito bom revê-lo e ouvi-lo falar de missões. Queridos, tomando por base esse texto, como eu fui convidado para um congresso de missões, é pertinente despertar em nós alguns segredos missionários de uma forma contundente. Por isso que eu gostaria de falar-lhes sobre entre a razão e a graça. Digam comigo: entre a razão e a graça. Quando nós analisamos o contexto da razão, não precisa ater detalhe. É o direito que você tem diante de umas circunstâncias, em todos os aspectos. Quando falamos de graça, falamos de benevolência no contexto literal. Quando nós observamos o projeto missionário, o quanto Deus investiu, a gente fica perplexo por observar o investimento do próprio Deus em resgatar o ser humano. Se nós analisarmos o capítulo 1 do Gênesis,
ele está falando da criação, a criação como um todo. Capítulo 2, vem a criação do ser humano, como também a criação do Éden. Capítulo 3, vem a decepção, a queda do ser humano. E daí por diante, capítulo 6, vem o ápice do pecado, aonde Deus tem um direito, tem razão. Veja que o próprio Deus abre mão do seu direito, pois a Bíblia diz que a ofensa, o pecado do ser humano, cheira mal às narinas de Deus. Então Deus decide que vai abrir mão, vou dar fim, vou dar cabo, nenhuma palavra direta, vou desistir. O homem não merece o que eu fiz, eu vou acabar com ele, vou destruí-lo. Os animais, os répteis, as bestas feras, a terra, tudo que eu criei, eu vou desistir, por conta da influência do pecado na vida do ser humano. Paulo diz que este pecado criou uma barreira, que se nós observarmos o capítulo 5 aos Romanos, Paulo diz que o pecado aumentou, abundou, e o capítulo 6 do Gênesis mostra isso, pois a epígrafe diz que toda a raça humana degradou-se pelo pecado. Então é quando Deus vem e fala, decide o que eu acabei de citar. Porém, Deus sanciona, Deus determina desistir do homem. Então, quando Deus sanciona a destruição, Ele abre mão da razão, Ele abre mão do direito. E a Bíblia diz que a graça vem. Se os irmãos analisarem a epígrafe pastor Wesley do capítulo 6, está lá na maioria das versões, degradação geral do gênero humano. Porém, depois de sancionada, deliberada a destruição, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele abre mão da razão, ele abre mão do direito, ele suporta a ofensa, ele suporta o pecado do homem e o enche de graça. E pela graça, 8 seres humanos são preservados da destruição. Capítulo 7, vem a destruição. Capítulo 8 do Gênesis, a própria graça vai tirar Noé e sua família da arca, e Deus lhes dá o direito de recomeçar. Porém, do capítulo 9 ao capítulo 11, os irmãos hão de perceber que a influência do pecado deteriora o ser humano de novo. E aqui os 3 descendentes de Noé e as suas proles foram ludibriadas pelo pecado, mais uma vez ofendem a Deus. Capítulo 11 termina com uma confusão. Toda a raça humana, na diretriz de Cã, Sem e Jafé, se espalham no planeta sem Deus, sem contexto de adoração, sem contexto de aproximação, e se voltam a adorar o sol, a lua, as estrelas, os astros distantes de Deus. Interessante é se você analisar em um contexto proporcional, sai da razão humana, do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, você vê criação, você vê queda, você vê recomeço.
e você vê decepção. Capítulo 11 do Gênesis, se você fizer uma proporção nos 31.189 capítulos da Bíblia, os 11 primeiros capítulos vão dar 0,92%, menos de 1% de toda a Bíblia. Se você analisar na forma de versículo, você fica assustado, porque os 11 capítulos, tanto na mais comum, Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, são 209 versículos, os primeiros 11 capítulos. Na versão, na Peshitta, na King James, na Thompson, 209 versículos. Se você pega 209 versículos e faz uma proporção para os 31.100 versículos, arredondando, porque há 102, 103, 104, 105, dependendo da versão, arredondamos em 3.100 versículo, vai dar 0,96%, menos de 1%, tanto no capítulo como no versículo. O interessante é que toda a Bíblia, menos de 1%, é criação, é queda, recomeço e decepção. Você analisa 91% da história bíblia é missão, é investimento no resgate do ser humano. Se você analisar no contexto, 69% Deus entregou a Israel, e 22% de toda a Bíblia é a história da gloriosa igreja de Jesus. Se você analisar este contexto, porque no capítulo 12 começa o projeto de resgate. No capítulo 12 do Gênesis, Deus vai colocar em prática um projeto espiritual. Capítulo 12, versículo 3, disse ele a Abraão: por meio de você eu vou resgatar, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O projeto entra em ação. Porém, quando nós analisamos o desenvolver do projeto de resgate, Abraão aceita, e logo no capítulo 12 vem uma das maiores crises, uma das maiores ameaças para denegrir, para destruir o projeto, e se chama fome. A fome, ela não estende-se há muito tempo, mas ameaçava parar com o projeto missionário. Então Deus manda Abraão descer para o Egito. Enquanto a fome passava, o projeto subsistiu. A primeira fome para Abraão gera Isaac, o projeto continua. Capítulo 26 do Gênesis, vem a mesma ameaça. A Bíblia diz que a fome ameaça o projeto missionário, mas Deus não desiste. Vai a Isaac e diz a ele: não desce para o Egito. Aí Isaac vai ser protegido em Gerar, um lugar seco, um lugar inóspito, mas lá o projeto sobreviveu, lá o projeto continuou. Tentaram coibir, mas o projeto é maior do que as adversidades. Ele sempre sobrevive, porque foi Deus que criou. Capítulo 37 do Gênesis, vem Jacó, e a Bíblia diz e mostra uma das histórias mais lindas para a preservação do projeto, porque através de Jacó o projeto desabrocha, o projeto vai tendo nome, Israel. O projeto vai ganhando corpo, o projeto vai ganhando vida.